Vamos abrir inicialmente nossas Bíblias na Epístola de Paulo aos Colossenses, capítulo 2, verso 9. Colossenses, capítulo 2, verso 9. Porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Efésios, capítulo 4, verso 13. Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos. E ainda no livro de Josué, capítulo 3, vamos ler novamente os versos de 1 a 6. Josué, capítulo 3, verso 1. Levantou-se, pois, Josué de madrugada, e tendo ele e todos os filhos de Israel partido de Sitim, vieram até ao Jordão e pousaram ali antes que passassem. Sucedeu ao fim de 3 dias que os oficiais passaram pelo meio do arraial e ordenaram ao povo, dizendo: quando virdes a arca da aliança do Senhor vosso Deus, e que os levitas, sacerdotes, a levam, partireis vós também do vosso lugar e a seguireis. Contudo, haja a distância de cerca de 2.000 côvados entre vós e ela. Não vos chegueis a ela, para que conheçais o caminho pelo qual haveis de ir, visto que por tal caminho nunca passastes antes. Disse Josué ao povo: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. E também falou aos sacerdotes, dizendo: levantai a arca da aliança e passai adiante do povo. Levantaram, pois, a arca da aliança e foram andando adiante do povo. Dando continuidade, então, ao que iniciamos na quinta-feira, a carga do meu coração para esses dias é exatamente esse tema: os desafios e demandas à plenitude de Cristo. Desafios no que se refere a tudo que tenhamos que confrontar e enfrentar em direção a esse caminho que a Bíblia chama de a plenitude de Cristo. Demandas, porque há demandas específicas do Senhor ligadas a nós, seu povo, para que realmente possamos avançar no caminho da plenitude. Desafios a serem enfrentados e demandas de Deus, ou o que Deus requer de nós, suas demandas. Ontem, ou quinta-feira, entramos nesse assunto em uma visão panorâmica, mas já podemos fazer 2 coisas. Primeiro, observar a tipologia, já que cremos que tudo quanto outrora foi escrito para o nosso ensino foi escrito. Não apenas linguagem figurada, história, poesia, lei, mas tudo no Velho Testamento tem apenas um foco: Cristo mesmo, sua pessoa gloriosa e sua obra gloriosa. Na segunda sessão nós vimos alguns dos perigos ligados a alcançarmos a plenitude de Cristo. Então citamos de Colossenses 2 vários inimigos espirituais. O primeiro deles, os argumentos atraentes, ou os raciocínios falazes,
e procuramos explicar um pouco do que isso significa. Depois nós temos a filosofia. Não apenas nos dias de Paulo, mas ainda hoje, esse é um perigo a se confrontar. Particularmente no que se refere à ação, me escute por favor com atenção e não se sinta ofendido. No que se refere à ação da psicologia acadêmica, freudiana, junguiana, não faz a menor diferença, a ação da psicologia dentro do arraial cristão. Sem dúvida, a psicologia acadêmica é uma filosofia, e ela tem provocado danos, alguns deles irreparáveis, dentro do cristianismo, já que o cerne, o foco da ação da psicologia acadêmica é o eu, o ego, como se o homem pudesse conhecer a si mesmo, aperfeiçoar a si mesmo, ou seja lá o que for nessa direção. Mas nós chamamos a atenção especial não foi exatamente para essa questão da psicologia e da sua influência danosa no cristianismo atual, mas sim para o perigo do intelectualismo. Isso nos atinge a todos nós. Corremos um risco imenso de ter uma abordagem intelectual da palavra. Nós precisamos receber um golpe fatal do Espírito Santo em nossas vidas, para que nós saibamos que olhos não viram, ouvidos não ouviram, e que jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Para que nossos joelhos se dobrem aos pés do Senhor, e então nós possamos orar: abre os meus olhos, Senhor. Dá-me entendimento para que eu compreenda as Escrituras. Alguns acham que estudando grego ou hebraico vão compreender os propósitos do Senhor. Na verdade, nós precisamos infinitamente mais de graça do que de grego. É um risco imenso nós apoiarmos nossas vidas em estudo e exame literal, acadêmico, sistemático, seja lá o que for. Até mesmo as chamadas teologias sistemáticas contêm muito de filosofia. Agostinho foi um filósofo, por mais que ele tenha sido uma coluna do testemunho de Deus, e o foi, na sua geração, século IV, temos que ser extremamente cuidadosos com esses chamados sistemas de doutrina. Porque o foco e o alvo da revelação de Deus não são verdades de qualquer sistema de doutrina, mas a pessoa e obra do nosso Senhor Jesus. Nós podemos compreender sistematicamente, falando em termos teológicos, tudo sobre justificação pela graça por meio da fé. Mas não podemos viver realmente o significado de termos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, amados irmãos, o intelectualismo é um desafio tão grande hoje no arraial cristão quanto a libertinagem. São dois extremos. Temos vivido dias que temos sido profundamente desafiados no que concerne à libertinagem e uma conduta não santa e desagradável ao Espírito Santo no arraial cristão. Mas também estamos sendo profundamente assediados com relação ao intelectualismo. Então Paulo disse: cuidado, ninguém vos enrede, vos faça presa sua com as suas filosofias. O próximo inimigo que citamos são as tradições. Todas as vezes que deixamos de ouvir ao Senhor, caímos em tradições. Não importa que tenhamos uma boa base, e quantos se orgulham disso. Aos Gálatas mesmo, Paulo diz que eles haviam começado no Espírito. Essa é uma excelente base. Base melhor não poderia haver. Já que no capítulo 3, verso 1, Paulo diz que pregou a eles de tal modo que Cristo foi exposto aos olhos deles como crucificado. Ou seja, eles tiveram uma visão extraordinária da pessoa de Cristo e da obra de Cristo, e assim começaram. Vós corrieis bem. Quem vos fascinou a vós outros? Quem vos enfeitiçou é a palavra literal. Então, tradições, filosofias, argumentos atraentes, filosofias, tradições, deixando de ouvir ao Senhor. Na igreja de Antioquia havia profetas e mestres. Qual
qual era o motivo daquela assembleia ter sido tão forte e tão capaz de influenciar o mundo, podemos dizer, naquela época? Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres. E o que eles faziam? Eles serviam ao Senhor e jejuavam. Por que esse jejuavam está aí? O que significa esse jejum? Jejum significa que eles tinham uma avidez absoluta em seus corações de compreenderem a vontade e os caminhos do Senhor. Então é por causa de encontrar esse ambiente que o Espírito Santo disse algo. Porque se não há esse ambiente, nós não podemos ouvir a voz do Espírito Santo. Mas como havia um ambiente de serviço ao Senhor e de jejuns, buscando conhecer a mente e a vontade do Senhor, isso é jejum no sentido mais essencial do seu significado. Então qual foi o resultado? Disse o Espírito Santo: separai-me agora a Barnabé e a Saulo para a obra a que os tenho chamado. Não há o que exatamente iria iniciar ali, porque como já vimos, de Damasco a Antioquia nós temos aproximadamente 14 anos. 3 anos Paulo esteve solitário no deserto da Arábia e possivelmente 8 anos dos 11 primeiros em Tarso, onde Barnabé o encontrou, segundo Atos capítulo 11. O que esse homem que teve uma visão tão extraordinária do Senhor estava fazendo ali? Ele estava na prateleira de Deus, para que então a lei, as escrituras, os salmos, a história que ele conhecia tão bem, pudesse agora ser relida e revista à grandiosa luz da revelação de Cristo que ele recebeu. Então agora ele vai encher as suas epístolas do Velho Testamento e vai dizer: o Monte Sinai na Arábia é isso, Agar é isso, Isaac é isso, Abraão é isso. Não é isso que ele faz? Porque agora ele viu toda a Escritura à luz da revelação da glória da pessoa e da obra de Cristo. Porque, irmãos, esse é o tema das Escrituras. Nós ainda citamos cerimonialismo, festa, lua nova, sábados, tudo isso tem sido sombra de coisas que haviam de vir, mas a substância, corpo, realidade, mesmas palavras, soma, é Cristo. A realidade é Cristo. Então Paulo fala do risco do rigor ascético, do cerimonialismo e de coisas que já examinamos naquela primeira sessão: misticismo, culto de anjos, pretensa humildade ou forma de piedade, como nosso querido irmão nos lembrou ontem à noite. Então já passamos por esse campo aí. Meu encargo para essa primeira sessão de hoje, teremos outra tarde, é examinarmos à luz da frase de Josué 3,4, uma maravilhosa frase, vamos voltar a ela, Josué 3,4, que diz assim: contudo haja distância de cerca de 2.000 côvados entre vós e ela, a Arca da Aliança, que obviamente tipifica a pessoa e obra do nosso Senhor Jesus. Madeira de acácia, natureza humana, ouro por fora, ungido pelo Espírito Santo, ouro por dentro, concebido pelo Espírito Santo, o propiciatório inseparável da arca, porque cruz sem Cristo e Cristo sem cruz não apontam para a plenitude do propósito de Deus. Então o propiciatório é o lugar onde o sangue era derramado, o assento de misericórdia, onde uma vez por ano entrava lá aquele que também representa Cristo, o sumo sacerdote paramentado, carregando um incensário portátil em uma mão e sangue na outra, para que então ele derramasse o sangue sobre o propiciatório, onde aqueles querubins, um de cada lado, estavam olhando para baixo com as faces voltadas para o propiciatório. Porque Pedro vai nos dizer posteriormente que as coisas que concernem a esse ato redentor de Deus são coisas que anjos anelam perscrutar. Então lá estavam aqueles querubins com as faces voltadas para o mistério do que iria acontecer sobre o propiciatório. Que mistério é esse? O sangue do cordeiro imolado
seria trazido para dentro do Santo dos Santos. Então nós temos o maravilhoso livro de Hebreus, que vai colocar toda essa tipologia na luz. E vai dizer que o Cordeiro teve um verdadeiro véu rasgado, que é a sua carne. E Ele mesmo é a âncora da alma segura e firme, que penetra além do véu. Ele entrou ali como um precursor por nós. E se tornou o sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Então a expressão que encontramos no versículo 4 é: não vos chegueis a ela. Essa arca da aliança, figura de Cristo, iria traçar um caminho pelo qual nunca antes ninguém havia passado. Era o caminho da travessia do Jordão. Para quê? Para que eles pudessem ter acesso à terra de Canaã, que, como já vimos, não é apenas uma figura de Cristo, é uma figura da plenitude de Cristo, bastante diferente. Os tipos do deserto, podemos dizer, foram transitórios ou temporários, todos eles, inclusive a serpente de bronze, que tipificava Cristo também, conforme o Senhor disse, registrado em João capítulo 3, como Moisés levantou aquela serpente. Mas como era um tipo provisório e temporário, ele deveria terminar ali, quando eles entraram em Canaã. Ela foi erguida em um altar e passou a ser adorada. E posteriormente, então, nos dias de Ezequias, aquela serpente de bronze chamada Neustã, que na verdade significa pecado de bronze, foi então exterminada. Porque era um tipo transitório e temporário que deveria terminar quando eles entraram na plenitude da herança tipificada pela terra de Canaã. Então nunca se esqueça, irmão, Canaã não é apenas um tipo de Cristo, mas sim o tipo final. Canaã é alvo, é meta, até que todos cheguemos à perfeita varonilidade e à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não sejamos mais meninos. Então, à luz dessas verdades, como esse versículo 4 se torna claro, e vamos usar essa primeira sessão exatamente para fazermos o que nosso querido irmão que fez a abertura disse. Nós iremos voltar os nossos olhos para o conhecimento de Cristo. Porque a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e Jesus Cristo, a quem enviaste. Como nós podemos conhecer qual é o caminho para a plenitude? Como nós podemos conhecer quais são os desafios à plenitude? Como nós podemos conhecer quais são as demandas agora de Deus para que atinjamos a plenitude? Quais foram os desafios de Cristo? Quais foram as demandas para Cristo? Então nós vamos conhecer quais são as demandas para nós. Então nós temos nessa frase no verso 4: não vos chegueis a ela, a arca, distância de 2.000 côvados. Um servo do Senhor muito usado por ele no século passado, basicamente cunhou uma palavra no inglês, ele era o seu idioma, muito interessante, que nós não temos uma palavra para a nossa língua. A palavra é otherness, que se fôssemos transliterar para o português, teríamos que dizer outralidade. E essa palavra não existe. É a qualidade de ser um outro. Esse otherness, ou essa outralidade, é a característica do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele não é igual a nós. Ele foi sujeito aos mesmos sentimentos. E ele assumiu uma natureza humana, o Logos eterno assume uma natureza humana integral, então ele pode participar de tudo que o homem é em si mesmo. Do contrário, nós não teríamos Redentor. Ele teria que ter espírito humano como o nosso, teria que ter uma alma humana exatamente como a nossa, e também teria que ter um corpo humano exatamente como o nosso, mas sem pecado. E essa é a sua outralidade. Nós não podemos, amados irmãos, nem imaginar o que significava a voz do nosso Senhor Jesus. Nós não podemos nem imaginar o que significava o semblante do nosso Senhor Jesus. Porque não havia e nunca haverá ninguém semelhante a Ele. Quando aquela escolta do Sinédrio foi enviada para prender o nosso Senhor, aqueles guardas foram enviados com uma missão. Seu pescoço estava a prêmio se eles não cumprissem sua missão. E eles foram onde o nosso Senhor estava. João capítulo 7. E eles tinham uma missão definida: tragam esse homem.
E eles chegaram e cometeram um erro fatal. Ao invés de lançar mão dele rápido, quem sabe, falando naturalmente, eles fizeram uma paradinha e começaram a ouvi-lo, e ouvi-lo, e ouvi-lo. E voltaram para o sinédrio de mãos vazias. E as autoridades disseram: onde está o homem? Vocês foram enviados com a missão de trazê-lo. E a resposta deles foi: ninguém, ninguém, jamais falou como este homem. Esse é o nosso Senhor Jesus. Então não vos chegueis a ela, porque esse lagar ele pisou sozinho. Haja entre vós e ela a distância de 2.000 côvados. Mas não só isso, o texto continua dizendo: para que conheçais o caminho. Agora eu gostaria muito, queridos irmãos, que você selecionasse essa frase aí. Para que conheçais o caminho, pelo qual haveis de ir. Que caminho é esse? Esse é o caminho para a plenitude. É o caminho que somente Ele conhece. Esse é o caminho para a herança. Esse é o caminho para além do Jordão. Somente Ele o conhece. E então, finalmente, visto que por tal caminho nunca passastes antes. O precursor na linguagem de Hebreus. Então vamos pensar um pouco sobre ele. Queridos irmãos, houve um tempo na eternidade, no tempo eterno, em que o Filho de Deus tomou uma decisão deliberada. Ele quis e decidiu, como Deus que é, ninguém, nem mesmo seu Pai, já que Ele e seu Pai são um, já que não há uma divindade maior em uma divindade menor em outro. Então, o Filho de Deus tomou uma decisão, um caminho pelo qual Ele iria passar. E Ele tomou essa decisão porque apenas por este caminho o propósito eterno de Deus poderia ser cumprido. Então o Filho tomou uma decisão, como aquele que iria representar plenamente a Deus e se apresentar para cumprir todo o propósito eterno de Deus. Mas isso aconteceu antes que qualquer átomo fosse criado, quando não havia nada e nem ninguém, apenas o Deus trino e uno, o Deus triuno. Então o Filho toma essa decisão. O Filho de Deus, eterno Deus, Deus com Deus, Ele toma a decisão e se apresenta para ser o Cordeiro de Deus. Então a história inicia aí. Depois nós temos a criação, depois nós temos a queda, e depois nós temos o Gólgota histórico, que trouxe à luz na história aquilo que estava no coração de Deus nos tempos eternos. Mas lá começa a história. Então, qual é o caminho que o Senhor deveria perseguir? Quando o Logos estava no céu, antes que o Verbo se fizesse carne, Ele era o objeto de adoração dos anjos. Podemos dizer, usando uma figura para compreendermos, que os anjos teriam que olhar para cima, para aquele que é, na linguagem de Colossenses 2:9 que lemos, nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Não há agora e nunca haverá uma outra forma de contemplarmos a divindade e adorá-la que não na face de Cristo. Nunca pense que você verá a face de 2 ou 3 deuses nos tempos eternos. Só há um lugar onde a divindade é expressa e conhecida. A glória de Deus, o conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Então, quando nosso Senhor Jesus, pré-encarnado, estava nos céus, digamos que os anjos teriam que olhar para cima, porque Ele é o objeto da adoração dos anjos. Por isso Ele é o Logos, onde Deus se expressa, onde Deus fala. É dito que na Nova Jerusalém, a glória de Deus irá iluminá-la,
mas o cordeiro, ou eu, o cordeiro, será a sua lâmpada. Lâmpada é o lugar onde nós vemos a eletricidade invisível, não é? O cordeiro é a lâmpada. Então lá está o nosso Senhor Jesus adorado por anjos. Há um lindo cântico, maravilhoso. O autor é desconhecido. Apenas sabemos quem colocou música nessa poesia, mas a poesia é de autor desconhecido. Que diz assim: do meu Senhor, o amor fiel é mais que o mundo pode dar, mais alto que os mais altos céus e mais profundo que o mar. Antigo amor, superior, pois antes da criação de Deus, amou-me, glória ao nome seu. O alto trono era seu, e dos anjos tinha adoração. Mas tudo por amor deixou, descendo aqui em servidão. Me procurou, sacrificou a alta posição do céu, buscou-me, glória ao nome seu. Sozinho a senda percorreu, sofreu do homem rejeição, e conhecido só por Deus, de angústia encheu o seu coração. Não hesitou, nem recuou, mas indo aonde estava eu, achou-me, glória ao nome seu. Rompendo o dia de terror, muito só, mas com intrepidez, cruéis escárnios suportou. Deus o abandonou e o fez pecado, sim, na cruz por mim. E em vergonha e dor morreu. Salvou-me, glória ao nome seu. Que história da redenção. Então, amados irmãos, é aí que a história começa, nos tempos eternos. Quando esse que é objeto da adoração dos anjos, o Logos de Deus, no princípio era o Verbo, o Logos, onde a glória de Deus é vista. Quando, João 1,14, esse Verbo se faz carne e habita entre nós, podemos dizer, os anjos agora não têm que olhar para cima mais. Os anjos agora têm que olhar para baixo. Então nós vamos ver o primeiro, Gabriel, se apresentar a Maria e dar a notícia. O poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra, e o ente santo que há de nascer. Em outras palavras, ele vem participar de natureza humana, mas ele é o ente santo e o Filho eterno. Então o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. E aí quando vamos ao capítulo 2, o dedo de Deus, dentro dos seus propósitos eternos, se move. E o capítulo 2 de Lucas começa assim: César Augusto, o imperador, convoca os cidadãos do império para se recensear, porque o coração do rei está nas mãos do Senhor. Porque o maior homem sobre a terra naquela época é movido pelo dedo de Deus para levantar um recenseamento de todos os habitantes naquele tempo, porque algo precisaria acontecer. José e Maria eram de Nazaré, mas o Filho de Deus, feito carne, não poderia nascer em Nazaré. A palavra de Deus em Miqueias 5:2 teria que ser cumprida. E tu, Belém, Efrata, pequena demais para figurar entre as milhares de Judá, é de ti que sairá aquele que irá reinar em Israel, e cujas origens, preste atenção, são desde os tempos antigos, desde a eternidade. Que maravilhosa profecia. Miqueias 5:2. Então Deus move a César Augusto, o imperador. Então quem está na caravana para ir a Belém? José e Maria. Então Lucas vai registrar de maneira maravilhosa que quando eles chegam em Belém, assim Lucas registra: aconteceu
cumprirem-se os dias de Maria. Aconteceu. Por que aconteceu? Os propósitos soberanos de Deus. Mas não havia lugar para eles na hospedaria, porque muitos estavam afluindo para lá, para esse recenseamento. Se as hospedarias de Belém soubessem quem estava no ventre de Maria, todas elas iriam oferecer seus melhores aposentos. O filho de Davi, o rei dos reis. Mas então, eles vão para aquela estalagem. E o filho nasce. E Lucas vai dizer de maneira tão linda: e nasceu-lhe o seu filho primogênito. E ela tomou a criança, que palavra mais maravilhosa, aplicada ao Filho de Deus e Criador de todas as coisas. Nasceu-lhe a criança, e ela foi envolta em faixas, e deitada em uma manjedoura. E o que acontece ali? Um anjo aparece a pastores. Não a César Augusto, não a Tibério César, não a Pôncio Pilatos e nem a Anás e Caifás. Mas um anjo aparece aos pastores, os mais simples. Então dá aquela notícia que os irmãos já conhecem. Eis que vos trago novos de boa alegria, de grande alegria, que será para todo o povo. Vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo o Senhor. E isso vos servirá de sinal: vereis a criança envolta em faixas e deitada numa manjedoura. E quando esse assunto, essa notícia desse anjo termina, ainda há algo mais para vermos. Lucas 2, a partir do verso 10, vai dizer que uma multidão, não 1, 2, 3, mas uma multidão da milícia celestial comparece ao evento junto aos pastores, entoando então esse hino: glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens a quem Ele quer bem. É uma outra linguagem para dizer: Ele tem seu povo na terra. E para eles esse filho nasceu, os homens a quem Ele quer bem. Então o anjo primeiro e depois a multidão da milícia celestial. Por quê? Porque agora não há objeto no céu a ser contemplado para adoração. Esse objeto está na manjedoura. Então toda a atenção dos anjos se volta para baixo. Coisas essas que anjos anelam perscrutar. Que história maravilhosa é essa? Então, Simeão toma o menino nos braços. Em outras palavras, ele diz: agora eu posso partir, porque os meus olhos viram a redenção de Israel. E coloca o menino de novo nos braços da sua mãe e dá uma notícia a ela: este menino está destinado tanto para ruína como para levantamento de muitos em Israel. Aí estava traçado nos lábios de Simeão para Maria qual seria o caminho que a arca do Senhor iria seguir. Ele está destinado para ruína e para levantamento de muitos em Israel, e para ser alvo de contradições, e também uma espada traspassará a sua própria alma. Então nós temos aí agora um espaço de 30 anos, basicamente silentes, com uma única exceção. Lá está ele, o Verbo encarnado, com 12 anos de idade. E resumindo o evento, que você conhece muito bem, ele está entre os doutores. E quando seus pais, depois de um dia de jornada, voltam para procurá-lo, não estava na caravana, eles o encontram no meio dos doutores, e a mãe dele diz: teu pai e eu estávamos aflitos à tua procura, como uma boa mãe que ela era. E então nosso Senhor responde, a sua única palavra em 30 anos: não sabíeis que me cumpria estar na casa do meu pai? Não sabia que me cumpria, não sabíeis que me cumpria cuidar dos negócios de meu pai? Ora, irmãos, a carpintaria estava lá em Nazaré e ele estava em Jerusalém. Ele não está falando dos negócios da carpintaria, ele está falando de outro pai e de outros negócios. E lá estava ele então em Jerusalém. Depois nós chegamos aos 30 anos, quando o Senhor inicia o seu ministério. E então nós vemos, como já comentamos um pouco, ele vai ao Jordão. Que cena, irmãos! Esse que nós vimos na linguagem de Josué.
para que conheçais o caminho pelo qual deveis ir. Então lá está ele em direção ao Jordão. Agora preste atenção. Em João capítulo 1, é dito que João Batista recebe um ensino de Deus que o enviou, ele é o precursor, que aquele sobre quem ele vir descer o Espírito Santo e pousar, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Em outras palavras, esse é o Messias. Preste atenção. Nosso Senhor ainda não tinha sido batizado. Ele apenas se apresenta na fila dos pecadores. E você lembra quem era João Batista? Um trovão no deserto. Ninguém nascido de mulher foi maior que João, voz do que clama no deserto. Nenhum profeta se compara a João, porque ele é o precursor, como nosso Senhor mesmo disse. Então, lá está João trovejando no deserto. E chegam aqueles pecadores e se colocam na fila. E João tem que arguí-los. No meio deles, porque no meio deles estão fariseus. Então João diz assim: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzir frutos dignos de arrependimento. E não comeceis a dizer, somos filhos de Abraão. Esse era João Batista. Sua pá, ele a tem na mão. Ele limpará completamente a sua eira. E vinham os soldados se apresentando para o batismo, e João tinha que dar orientações para ele. Contentai-vos com o vosso soldo e a ninguém maltrateis. Esse era o trovão no deserto. Então, irmãos, um homem que foi cheio do Espírito Santo desde o ventre materno, esse era João. Mas, naquela fila se apresenta alguém. E de alguma maneira, quando João fita a face daquele alguém, então aquele trovão tem que se colocar de joelhos. Mas veja bem, o Espírito Santo ainda não desceu sobre Cristo. João não viu o sinal que foi dito a ele, que seria dado no Jordão. O Espírito descer e pousar, e esse é o que batiza com o Espírito Santo. Em outras palavras, esse é o Messias. Então, antes disso acontece algo que é tão inexplicável, tão curioso, tão maravilhoso. Porque João vê naquela fila de publicanos, soldados, fariseus, meretrizes, havia de tudo naquela fila, que ia para o deserto experimentar o batismo de João. Alguns com verdadeiro arrependimento, outros não. E nessa fila estava o nosso Senhor Jesus. E quando João o vê, então ele cai aos seus pés e tem que dizer: eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Qual é a explicação que poderíamos dar para essa frase de João? Talvez ela esteja lá em Hebreus 7:26. Quando descrevendo o nosso Senhor diz assim: com efeito nos convinha um sumo sacerdote assim como este, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e feito mais alto que os céus. João estava tão habituado a ver face de pecadores, de tantos pecadores. Ele também era um pecador, mas um homem cheio do Espírito Santo desde o ventre materno, e que viveu no deserto, se alimentando de gafanhoto e mel silvestre. Um tremendo profeta, precursor de Cristo, uma voz no deserto, tão habituado a ver face de todos os tipos de pecadores, mas agora ele vê aquela face do santo, inculpável, sem mácula e separado dos pecadores. Então, diante da palavra de João, que diz o nosso Senhor: deixa por enquanto, porque nos convém cumprir toda a justiça. Essa foi a palavra do Senhor. Ou seja, nosso Senhor iria naquele batismo de identificação, já que nosso Senhor não tem do que se arrepender. Nele, para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não existe pecado. 1 João capítulo 3. Hebreus 4 vai dizer que nós temos um sacerdote semelhante a nós, que intercede por nós, que conhece nossas tentações, porque foi tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, porque ele tem natureza humana real, mas
sem pecado. Então ele vai dizer, deixa por enquanto, porque nos convém cumprir toda justiça. Que justiça é essa? Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele nós fôssemos feitos justiça de Deus. Ele não poderia fazer vista grossas ao pecado. O pecado teria que ser adequadamente punido e julgado. Inicialmente sobre nós, e todos nós condenados e apartados da vista de Deus. Mas então, na eternidade, o Filho Santo e Eterno se apresenta para ser Cordeiro. Então nós teríamos um substituto. Então nosso Senhor sai do Jordão e inicia seu ministério. Aí vamos para a tentação do Senhor. O que ele experimentou lá? Por tal caminho nunca passastes antes. Haja entre vós a distância de 2.000 côvados, para que saibais o caminho que deveis seguir. Então lá está ele. Lá está a arca da aliança de Deus no deserto. E ele está sendo tentado. A primeira tentação, cobiça. Manutenção e provisão para a sua própria vida e necessidades. Manda que essas pedras se transformem em pão. Nem só de pão viverá o homem. Salmo 40, de 6 a 8, e Hebreus 10, de 5 a 7, são o mesmo texto. Que vão dizer em outras palavras, nas palavras do Salmo, por exemplo, de Davi, referente a Cristo, diz assim, agrada-me, ó Deus, fazer tua vontade. Para isso ele veio. Ele não veio para mandar pedras se transformar em pães, suprindo suas necessidades pessoais. Agrada-me, ó Deus, fazer a tua vontade. Dentro, em meu coração, está a tua lei, ou a tua palavra. Então o que ele fez, quando foi dito para que ele transformasse pedras em pães? Ele disse ao tentador, não a um demônio, mas ao diabo, ao príncipe deles. Ele disse, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então ele é colocado, a ordem cronológica das tentações está em Mateus, sem dúvida nenhuma. Não vamos entrar nos detalhes e explicar porquê, mas é muito interessante. A ordem é a de Mateus, não é a de Lucas, cronológica. Então a segunda tentação, pináculo do templo. Atira-te daqui lá embaixo, porque está escrito, aos seus anjos dará ordens a teu respeito para que te guardem. Eles te sustentarão nas mãos para não tropeçares em alguma pedra. E nosso Senhor não deu aquele pulo. Por quê? Porque aquele pulo seria por Deus à prova. Então, como ele responde? De novo com Deuteronômio. Não tentarás, não provarás o Senhor teu Deus. A pergunta ligada à primeira tentação é, Deus é bom, Ele te supre? Manda que essas pedras se transformem em pão. A pergunta ligada à segunda tentação é, Deus é fiel, Ele te guarda, então atira-te daqui lá embaixo e coloque Deus à prova. Mas então o Senhor disse, não tentarás o Senhor teu Deus. E na última tentação então, irmão, Satanás coloca todas as suas unhas de fora, porque é ali onde ele queria chegar. Ele começa com o pão, ele começa com o templo, mas é lá que ele quer chegar. Onde ele quer chegar? Tudo isto eu te darei, se prostrado me adorares. Qual é a grande cobiça de Lúcifer? Ocupar o lugar no centro do trono. O lugar que é exclusivamente do Filho de Deus. Por quê? Porque ele é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser. Então, quando Lúcifer cobiçou essa posição, ele foi julgado por Deus com um terço dos anjos. E lá está ele tentando o Senhor no deserto. Em outras palavras, dizendo, me dá a tua posição e eu te dou tudo o que me foi dado. Todos os reinos do mundo me foram entregues, e ele não está mentindo, porque ele ganhou esse direito na queda do homem, um direito moral. Então eu te darei, se prostrado me adorares. E mais uma vez o Senhor cita o Deuteronômio. Só ao Senhor teu Deus adorarás. E só a Ele darás culto.
tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. Haja entre vós e ela a distância de 2.000 côvados, para que saibais o caminho pelo qual deveis seguir. Não é maravilhoso? Então nosso Senhor sai desse período de tentação, e agora nós temos a outra crise de Cristo, a transfiguração. Sabe o que acontece lá? A arca retira sua tampa, diante de Pedro, Tiago e João. Por quê? Porque eles eram os 3 mais fracos, mais difíceis, mais problemáticos. Pedro era o mais cheio de autoconfiança. Ele poderia dizer: Senhor, o Senhor escolheu 12, mas eu estou certo que o Senhor acertou mesmo em 1. Eu irei contigo até a morte, ainda que todos te abandonem. Lembra as palavras dele? Quando em João 21, o Senhor aparece no mar da Galileia, sabe que pergunta ele faz a Pedro? Depois que Pedro está aniquilado, depois que ele foi reduzido do 10 ao 0, porque esse é o caminho da plenitude, é do 10 ao 0, é do Egito a Canaã, não é do 0 ao 10. Todos nós, quando cremos no Senhor, nós somos 10. Por isso que quando nós temos 500 irmãos reunidos e cada um é 10, 500 vezes 10 são 5.000. Então nós vamos ter 5.000 problemas. Mas se nós formos reduzidos do 10 ao 0, nós podemos ter 500 reunidos, porque 500 vezes 0 é 0. Importa que ele cresça e que eu diminua. Então, quando Pedro, em João 21, vai ser restaurado pelo Senhor, não vocacionalmente, porque o Senhor apareceu a Pedro no dia mesmo da ressurreição, registrado em Lucas 24 e 1 Coríntios 15. Ele já apareceu a Cefas, numa aparição oculta. Muito provavelmente houve ali uma restauração pessoal de Pedro. E depois o Senhor aparece de novo quando os 12, no mesmo dia, quando os 12 estão juntos de portas fechadas e Tomé não está lá. Então Pedro, digamos, vê o Senhor já a segunda vez. A primeira vez foi pessoal, a segunda vez foi com o grupo dos 12, a terceira vez foi 8 dias depois, no domingo seguinte, quando Tomé está lá, não estava no primeiro, está no segundo, Tomé, quando ele vai dizer, meu Senhor, meu Deus, lá está Pedro também, terceira vez. Então nós temos a 4ª vez que o Senhor aparece a Pedro em João 21, no mar da Galileia. E a 5ª vez, do Monte das Oliveiras, quando ele ascende ao céu. Claro que lá estava Pedro, não poderia ser diferente. 5 vezes, das 10 vezes que o Senhor se manifesta pós-ressurreição, Pedro está presente. Então, no mar da Galileia, em João 21, lembra-se a pergunta que o Senhor faz a Pedro? É muito penetrante, porque ele diz assim, amas-me mais do que estes outros? Por que o Senhor pergunta assim? Porque foi isso que Pedro havia dito. Pelas tuas palavras serás justificado, e pelas tuas palavras serás condenado. Amas-me mais do que todos estes? Mas agora Pedro não é o mesmo. O Senhor usa o ágape, e Pedro responde com filéu, porque ele perdeu algo da confiança em si mesmo. Então ele diz, Senhor, tu sabes que eu te amo. Mas não ousou usar o ágape, porque o ágape é um amor sacrificial. Aquele que ele disse que tinha, mas não tem. Qual era o propósito do Senhor em João 21? Levar Pedro a confiar no amor do Senhor por ele, e não no amor dele pelo Senhor. Por que nós amamos o Senhor? Porque ele nos amou primeiro. Mas Pedro não pensava assim. Na verdade, ele achava que ele foi quem amou o Senhor primeiro. Então, quando nosso Senhor vai ao Monte da Transfiguração, aí estávamos, o caminho da arca, o caminho por onde devemos seguir. Então, a arca retira sua tampa. E Pedro, Tiago e João têm um vislumbre que os deixa fascinados. Então, Pedro vem de novo com as suas ideias. Façamos aqui 3 tendas. Uma para Moisés, outra para Elias, outra para o Senhor. E um dos evangelistas vai dizer, porque ele não sabia o que dizer. Isso é Pedro. Quando ele não sabe o que dizer, ele diz alguma coisa. E então ele cai em terra. E diz que a nuvem luminosa os encobre. Você lembra? É a única maneira de calá-lo. É algo da experiência da Shekinah,
da glória de Deus. Só isso poderia de alguma maneira calar esse Pedro. Então diz que eles caem com o rosto por terra. E quando levantam seus olhos, a ninguém mais viram. Nem a lei, nem os profetas, mas Cristo. Porque Ele é o cumprimento da lei e dos profetas. Então, irmãos, depois da transfiguração, nós temos o Getsemane. E lá está a Arca da Aliança no Getsemane. O que significa o Getsemane? O Getsemane é a batalha da vontade. Por que sabemos? Porque o cerne do Getsemane é: não se faça a minha vontade, mas sim a tua. Nosso Senhor Jesus tinha uma natureza humana plena, então Ele tem vontade. Se Ele não tem vontade, Ele não é homem. Se não é homem, Ele não é redentor. Então nosso Senhor tem vontade e o Pai tem vontade. O que Ele teria que fazer? Ele teria que colocar toda a sua vontade debaixo da vontade do Pai. Então João vai registrar assim, palavras do Senhor: eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E João ainda vai registrar, João 4,34, a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Todos me abandonareis, me deixareis só, mas eu não estou só, porque o Pai está comigo. Porque o Pai está comigo. Por isso o Pai me ama, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Compreendeu, irmão? Então a batalha do Getsemane é a batalha da vontade, decisiva. Porque ali nosso Senhor, em pleno direito, poderia dizer: não. Não mereço e não quero beber esse cálice. E ninguém me pode constranger. Porque Ele é Deus. Ninguém tira a minha vida. Eu espontaneamente a dou. Louvado seja o Senhor. Então, no Getsemane trava-se a grande batalha da vontade. A vontade é a cidadela da estrutura humana. O que é decidido na vontade governa todo o nosso ser. E lá está o Senhor travando a batalha da vontade. Bendito seja o seu nome, porque Ele fez esta escolha. Faça-se tua vontade. Então, irmãos, quando aquela escolta vai prendê-lo no Getsemane, Judas liderando com tochas e cacetetes, como é registrado, e não apenas uma escolta, mas uma multidão estava atrás dela. Então eles chegam para aprisionar o nosso Senhor e Pedro tira a sua espada. E como ele entendia de varas de pesca e não de espada, então ele corta a orelha do sacerdote, servo do sacerdote. Mas na verdade ele mirou no meio da cabeça. Mas como ele não era um guerreiro, mas sim um pescador, então ele decepou apenas a orelha de Malco. E nosso Senhor toma aquela orelha, coloca no lugar, calmamente, com aquela turba ao redor dele para aprisioná-lo, e diz assim a Pedro: embainha a tua espada. Não beberei eu o cálice. Porque a batalha do Getsemane já estava vencida, a batalha da vontade. Então ele está afirmando para Pedro e dizendo: não beberei eu o cálice que o Pai me deu. Mas não apenas isso, estávamos falando dos anjos. Os anjos na eternidade adorando o Verbo, o anjo na manjedoura, a multidão da miríade celestial. O Senhor do Getsemane, Lucas registra que quando a batalha do Getsemane terminou, tão aguda, tão profunda que foi, ele soou gotas como de sangue. E quando a batalha termina, Lucas vai dizer: e um anjo do céu desceu e o fortalecia. Por quê? Porque ele é homem, e ele poderia ter um colapso no Getsemane, mas o nosso Senhor não iria morrer no Getsemane, ele iria até o Calvário, porque em João 12 ele havia dito que ele seria levantado da terra, iria atrair todos a si mesmo. Então aquele anjo o confortava e o fortalecia, o anjo de novo, porque eles estão atentos e completamente absortos pelo que está acontecendo com o Verbo encarnado de Deus, o objeto da sua adoração, que agora desceu do céu e assumiu natureza humana
como um bebê, o Filho eterno, o Criador, luz de luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro. Que mistério, irmãos. E então, quando chegamos ao Getsemane, onde estávamos, lá vem aquela turma. E Pedro toma aquela atitude e o Senhor diz: embainha a tua espada. E o que mais ele diz? Não sabíeis que se eu rogasse agora ao Pai, Ele me enviaria mais de 12 legiões de anjos. Você viu quantas vezes os anjos são mencionados? Porque toda a atenção deles está sobre o Verbo que se fez carne e sobre o caminho que ele estava seguindo. Podemos dizer, queridos irmãos, que se nosso Senhor fizesse ali, antes de ser preso, um movimento com seu dedo, miríades de anjos viriam ao seu socorro e destroçariam o Império Romano. Sabe quanto é uma legião de anjos? Depende da batalha a ser enfrentada pelo Império Romano, mas é algo em torno de 3.000 a 10.000 soldados em cada legião. 12 legiões de anjos. Não sabias que o Pai me enviaria? Mas não beberei eu o cálice que o Pai me deu? Essa foi a pergunta dele. Obediente até a morte, e morte de cruz. Então nosso Senhor vai finalmente à cruz. E o que acontece lá? De novo, 1 Timóteo 3 vai dizer assim: grande é o mistério da piedade. Aquele que foi manifestado na carne, porque Ele é o Deus eterno, que foi manifestado na carne, foi justificado em espírito, porque Ele foi provado em todas as coisas e finalmente justificado. Sua vida é perfeita. Aquele que foi manifestado na carne, foi justificado em espírito, contemplado por anjos. Contemplado por anjos. Pregado entre os gentios, crido no mundo e recebido na glória. Irmãos, quando Ele está na cruz, o que acontece? 7 brados. 3 nas 3 primeiras horas e 4 nas últimas horas. O primeiro brado dele foi: Pai, perdoa-lhes. Eles não sabem o que fazem. Esse é o caminho que a arca seguiu. Esse é o caminho que aponta para a outralidade de Cristo. Ele é outro. O Redentor, o substituto, o Filho Cordeiro. Pai, perdoa-lhes. Eles não sabem o que fazem. Também Ele vai dizer a um ladrão ao seu lado: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. E também Ele vai dizer, nessas primeiras 3 horas: mulher, eis aí o teu filho. E ao discípulo: eis aí a tua mãe. Nosso Senhor, na cruz, fazendo provisão para sua mãe terrena. Crucificado e fazendo provisão para sua mãe terrena. Sabe por que isso aconteceu? Quando os crucificados caminhavam em direção ao lugar da execução, Mateus e Marcos vão registrar isso. Mateus fala sobre fel e Marcos fala sobre mirra, tem o mesmo sentido. Era colocado junto a um vinho e o condenado, açoitado, que agora estava indo em direção ao lugar da crucificação, algumas mulheres, essa era a prática tradicional. Essas mulheres ofereciam a esse moribundo, açoitado, condenado, esse gole de um vinho com mirra ou vinho com fel. Isso era um entorpecente. Para que de alguma maneira ele pudesse ter alguma misericórdia nesse horrível sofrimento. A mirra e o fel são entorpecentes. Então os 2 evangelistas vão dizer que o Senhor não o quis beber. Porque Ele teria que conservar plena lucidez até a hora final, na cruz do Calvário. E é por causa dessa lucidez que Ele, já pendurado na cruz, pode ver a sua mãe, junto com João, o discípulo, e dizer: mulher, eis aí o teu filho. Com toda certeza, muito provavelmente, Maria nessa época já estava viúva. Então o Senhor faz provisão para sua mãe. E agora, irmãos, ao meio-dia, houve trevas sobre a face de toda a terra. E agora nós vamos ter 3 horas de profundo silêncio e de profundo mistério. Nem uma palavra
do meio-dia até próxima hora nona, ou 3 horas da tarde. Profundo silêncio, porque houve trevas sobre a face da terra. Então, quando essas 3 últimas horas, próxima hora nona, o Senhor dá o 4º brado. Eli, Eli, lema sabachthani. O Senhor não dá esse brado com punhos cerrados, mas com mãos abertas. Ele sabe por que ele está sendo abandonado. Mas o fato é que ele está sendo abandonado. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado. Isso não é uma história. Isso é uma realidade espiritual, misteriosa. Deus separado de Deus. Isaac Watts, no seu grande hino, oh, que mistério, morre o imortal. Então, Deus meu, por que me desamparaste? Próxima hora nona. Os 4 brados são muito próximos uns dos outros. Provavelmente com poucos minutos de diferença, se é que houve minutos de diferença. E logo em seguida o Senhor vai dizer, eu tenho sede. Tenho sede. Então eles colocam os soldados uma esponja, um ensopo embebido no vinagre e levam aos seus lábios. Isso é um ato de zombaria, de crueldade. Não tem nada a ver com aquele vinho com mirra e vinho com fel que nós falamos. Aquilo já aconteceu no caminho para o lugar da execução. Eram as mulheres que ofereciam isso. O Senhor não tomou isso. Mas então, quando ele está crucificado, esse vinagre é chegado aos seus lábios. Então é disso que ele provou aquele vinagre. E quando ele provou o vinagre, ele menciona o 7º brado, ou o 6º brado. Está consumado. E finalmente um último brado. Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Em plena confiança, dependência. O Salmo 16, que é um salmo sobre ele, que Pedro usa no Pentecostes, em Atos 2, diz assim, não deixarás a minha alma na morte, e nem permitirás que o teu santo, veja corrupção. Tu me verás ver os caminhos da vida. Escute a próxima frase. Na tua destra há plenitude de alegria. Delícias perpetuamente. É por causa desse salmo que se referia a ele. E da certeza que ele tinha de quem ele era e da palavra de Deus, é que ele pôde finalmente dizer, meu Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Então ele permanece submisso até na morte. Porque não há nenhum versículo na Bíblia que diga que Jesus se ressuscitou. Todos eles dizem que ele foi ressuscitado dos mortos, pela glória do Pai. O Espírito daquele que levantou Jesus dentre os mortos. Deus o levantou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Então nós estamos vendo aí o Filho Cordeiro, levantado na cruz. Quando eu for levantado da terra, a todos eu atrairei. Como a igreja pode ser atrativa ao mundo? Na cruz. Não há nenhum outro lugar onde a igreja possa atrair o mundo, senão na cruz. Quando eu for levantado da terra, a todos atrairei. Levantado na cruz. A mesma palavra da língua original é usada em Filipenses 2,9. Porque ele foi obediente até a morte, morte de cruz, Deus o levantou. Mas agora levantou não na cruz. Agora o levantou soberanamente. E lhe deu um nome que está acima de todo nome. Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho. No céu, terra e debaixo da terra. O privilégio da igreja é que nós somos primícias dos joelhos dobrados. Nós iremos ver anjos caídos dobrando os seus joelhos e fazendo essa confissão definitiva, forçosamente, porque não haverá outra alternativa, e eles terão que fazê-lo. Joelhos no céu, na terra e debaixo da terra.
Mas nós não fizemos essa confissão porque não houve outra alternativa. Nós fizemos porque o véu do nosso entendimento foi rasgado. E nós vimos a glória de Deus na face de Cristo. Então nossos joelhos se dobraram voluntariamente. E a nossa língua confessou que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. Então, queridos irmãos, este é o caminho que nós devemos seguir. Ela irá diante de vós para que conheçais. Como nós podemos chamar o caminho para a plenitude? O caminho da cruz. Não há outro caminho. Por isso, queridos irmãos, há um pseudo-evangelho, que é um evangelho sem cruz. É um evangelho de bênçãos, é um evangelho de galgar níveis, é um evangelho hierárquico, mas o único evangelho, porque não há outro, como disse Paulo aos Gálatas, é o evangelho da cruz. Não apenas o evangelho da cruz de Cristo, que anuncia que a salvação vem do Senhor, não é de baixo para cima, mas de cima para baixo. Mas também o evangelho que diz que se alguém quer ser o seu discípulo, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e o siga. Então, nos 15 minutos finais que nós temos, eu gostaria de seguir ainda no texto de Josué, sobre as implicações, algumas delas, até onde pudermos ir, agora do aspecto subjetivo da cruz. Se esse foi o caminho que o nosso Senhor Jesus seguiu, e procuramos gastar esse tempo aqui para que ficasse muito claro qual foi o caminho do Senhor, e que ficasse muito clara essa frase do verso 4, vamos lê-la de novo. Não vos chegueis a ela, Josué 3,4, para que conheçais o caminho, pelo qual haveis de ir. Era um caminho em direção ao Jordão. Como nós já falamos, Jordão é descendo. A arca, também já citamos, ela permaneceria nos ombros dos sacerdotes, no fundo do leito do Jordão. Talvez possamos daqui a pouco explorar um pouco mais essa figura, até que todo o povo passasse. Não apenas a arca, ele morreu e pela sua morte nós temos vida. Mas o que Deus busca? Como nós lemos ontem, Colossenses 1,24. Agora, dizendo Paulo, eu me regozijo nos meus sofrimentos por vós. E eu preencho o que falta das aflições de Cristo na minha carne a favor da igreja, que é o seu corpo. Obra de redenção, esse lagar ele pisou sozinho. Obra de edificação, ele chama cooperadores. Porque o Senhor pediu peixes para os discípulos, em João 21, no texto que nós citamos. Havia peixe naquele braseiro, havia pão, segundo o relato de João. Porque o Senhor diz, trazei alguns dos peixes que acabastes de apanhar. Porque apesar do fracasso daqueles discípulos, quando eles tiveram que dizer, nós não temos nada, nada apanhamos. Apesar do fracasso deles, Deus ainda busca cooperadores para seu serviço. Mas que tipo de cooperadores? Aqueles que passaram pelo processo que Pedro passou. Do 10 ao 0. Enquanto não formos 0, nós não temos condições de cooperar com o Senhor. Sempre haverá aquela água no cano enferrujado, que carrega a ferrugem para cá, a ferrugem para lá. Esse era o caso dos coríntios. Havia verdadeiro dom espiritual, Paulo nunca negou isso. Fortes enriquecidos nele em tudo, são palavras dele. Toda palavra, veja o perigo do intelectualismo. Toda palavra, todo conhecimento. E não vos falta nenhum dom. Igreja rica essa dos coríntios. Rica de palavra, rica de conhecimento, rica de dom e rica de carne. Não? Eu não vos pude falar como espirituais, mas como a carnais e como a crianças em Cristo. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque não podia suportar. E por que sois carnais? Porque há ciúmes, porque há contendas e porque há partidarismo entre vós. Queridos irmãos, unidade do corpo de Cristo não é algo a ser buscado. Unidade do corpo de Cristo é um fato espiritual.
E nós precisamos apenas nos curvar diante do que o Senhor fez. O fato é que nós pertencemos a Cristo e pertencemos uns aos outros. O fato é que nós não podemos viver sem Ele e não podemos viver sem uns e outros. Esse é o fato. Buscar unidade é promoção de homens. Reconhecer essa maravilhosa unidade é o trabalho do Espírito Santo. Sabe qual é o maior caminho para se conseguir mais divisões? Pregar unidade. Quanto mais se prega unidade, mais divisão nós temos. Porque é uma unidade comigo, uma unidade contigo. Uma unidade com o teu sistema doutrinário, uma unidade com teus pensamentos, uma unidade à tua maneira, uma unidade com tuas convicções, uma unidade com o teu ismo particular que você adotou e coloca todos do lado de fora. Essas são as unidades humanas, unidades ministeriais, unidades de métodos. Compreende, irmão? Quanto mais se prega sobre unidade, mais divisão. Porque o fato espiritual é que nós já somos um só corpo, bendito seja o Senhor. Há um só Espírito, há um só corpo, há um só Deus, há um só Pai, há uma só vocação. E para isso nós fomos chamados. O que é que nós temos que aprender? Deixar que a cruz corte fundo nas nossas carnes. Porque nós somos maus, porque nós somos soberbos, porque nós somos arrogantes, porque nós somos presunçosos. Por isso que nós temos problema com unidade. Não é por falta de pregação de unidade, é por falta de pregação da cruz que nós temos problema com unidade. Compreende, irmão? Que o Senhor nos ajude. Para que conheçais o caminho pelo qual deveis seguir. Se a igreja não mergulhar no Jordão, nós nunca teremos testemunho de Cristo. Se a arca não estiver levantada sobre os nossos ombros, a supremacia, a primazia e a centralidade de Cristo. Se isso não for verdade, nunca teremos unidade. Compreende, irmão? Então, vamos correr aqui com o resto do tempo. Preste atenção. O capítulo 3 que nós lemos em breves rasgos, para os irmãos meditarem depois, o que aconteceu aqui? Levantai a arca sobre os seus ombros. Já vimos o significado, Colossenses, primazia, centralidade, supremacia. Eles levantaram a arca sobre os ombros. A arca não tem roda, a arca não vinha para o Jordão. Então os sacerdotes levitas teriam que pôr seus ombros no varal da arca. Isso é peso, isso é carga, isso é fardo espiritual, no sentido do que ele significa. Você não quer fardo, irmão? Você é do evangelho sem fardo? Então você não é do evangelho da cruz, e você não é do evangelho do Senhor Jesus Cristo. Porque o evangelho de Cristo nos gera fardo, fardo espiritual. Meus filhinhos, por quem eu sofro dores de parto, até ser Cristo formado em vós. Então, a arca sobre os seus ombros. E eles vão em direção ao Jordão. Então já citamos de passagem Josué 1:3, chave para o livro todo. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé será vosso. Então preste atenção, isso é um princípio. Há uma diferença, por favor escute, entre percorrer a terra e conquistar a terra. Gênesis 13, a história de 11 visitações que Deus faz a Abraão. Deus visita Abraão 11 vezes. Tarefa boa para os jovens fazerem. Encontrar as 11 visitações. Porque o Senhor vai levar Abraão de Ur a Moriá. Ur, terra do paganismo e das trevas. Moriá, plena representatividade. Abraão em Moriá representa Deus Pai em dois aspectos. Oferecendo seu único filho e enviando seu servo Eliezer, figura do Espírito Santo. Para trazer a Rebeca, figura da igreja. Para que intimidade? Por que 11 visitações? Por que intimidade? Para representatividade. O propósito de Deus é representatividade. Porque Deus quer nos dar a conhecer sua intimidade. Basta-nos a intimidade? Não. Talvez pudéssemos dizer do lado humano, sim. A intimidade e a comunhão com Deus não é meio, é alvo de Deus para nós. Mas na intimidade, na comunhão, Deus vai atingir um objetivo. Qual é o seu objetivo? Representatividade. Só há um homem em toda a Bíblia que é chamado amigo de Deus, 3 vezes.
Crônicas, Isaías e Tiago. E esse homem é Abraão. Foi chamado amigo de Deus. Intimidade. Para que intimidade? Para Moriá. Representatividade. Enviando o único filho, Isaque, a quem amas, representando Deus Pai. E enviando Eliezer, figura do Espírito Santo, para que a noiva seja adornada, preparada para o filho. Que maravilhoso, irmãos. Que maravilhosa história. Então, quando esses sacerdotes pisam as águas do Jordão, todo lugar que pisar a planta do vosso pé será vosso. Não é como Abraão. Como Abraão, em Gênesis 13, que estávamos dizendo, o Senhor diz: levanta teus olhos e percorre a terra. Mas Abraão não conquistou a terra. A terra só é conquistada em Josué. Então agora em Josué, qual é o princípio para conquistar a terra? Todo lugar que pisar a planta do vosso pé será vosso. O que significa isso para nós, igreja de Deus, hoje, na linguagem do Novo Testamento? O justo viverá da fé. Cada vez que o Espírito Santo clareia algo mais de Cristo para nós, do glorioso Cristo que temos, sua pessoa e sua obra, então essa visão de Cristo, essa palavra de Cristo, essa revelação de Cristo pelo Espírito Santo, particularmente nas Escrituras, quando ela é misturada com fé, então nós herdamos a terra. Compreendeu, irmão? Então não basta simplesmente estudar a sua Bíblia academicamente, nunca bastará. Houve um teólogo no século XIX para o XX chamado Paul Tillich. Um tremendo homem no sentido de conhecer as Escrituras. Quando ele morreu, a sua esposa encontrou na sua gaveta do escritório, junto com seu material de estudo bíblico, várias revistas de pornografia. Então ela colocou a público e escreveu um artigo dizendo: o homem que eu conheci e o pastor que vocês amavam. Grave. Porque conhecimento bíblico em si mesmo não significa nada. Graças a Deus pelas Santas Escrituras. Mas nós precisamos que nossos olhos sejam abertos. Saulo de Tarso conhecia tudo sobre as Escrituras, mas não conhecia Cristo. Quando ele conheceu Cristo, ele teve uma nova Escritura, porque agora ele viu Cristo em todas as Escrituras. Compreendeu, irmão? Então todo lugar que pisar a planta do vosso pé será vosso. Não apenas levanta os teus olhos, percorre a terra. Gênesis 13, o Senhor para Abraão. Mas agora, pisa a terra, e todo lugar que pisar será vosso. Para concluirmos, qual foi a primeira possessão daqueles que levantaram a arca sobre os seus ombros? Nós queremos a supremacia de Cristo, a primazia de Cristo, a centralidade de Cristo. Isso é um fato para nós espiritual. Então qual é o primeiro ato desses sacerdotes? Coloquemos de outra maneira ainda. Para entrar na herança, ou para entrar na plenitude, qual foi a primeira possessão da herança para os levitas sacerdotes? O Jordão. Qual o primeiro lugar que eles tocaram a planta do seu pé? Foi em Canaã? Não, foi no Jordão. E quando eles tocaram seus pés no Jordão, figura de morte, caminho da cruz, então o Jordão se abriu. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé será vosso. Nós não temos tempo para muitos detalhes, mas escute com atenção. Paulo, escrevendo aos Coríntios, vai dizer assim: tudo é vosso. Seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas, seja a vida, seja a morte, tudo é vosso. E vós de Cristo, e Cristo de Deus. Não é maravilhoso? Ou seja, eles tomaram posse da morte. E então, 2 Coríntios 4, não deixe de ler, 2 Coríntios 4, de 7 a 12. Paulo vai dizer assim: porque em nós opera a morte, mas em vós a vida. Levando sempre, não de vez em quando, não aqui ou ali, 2 Coríntios 4, de 7 a 12. Levando sempre no corpo o morrer de Jesus. E aí ele não fala assim: e então tomem posse da vida de Jesus. Escute, irmão, escute bem. Ele está dizendo: tome posse da morte de Jesus. Levando sempre no corpo o morrer de Jesus. Porque haverá uma consequência natural, sobrenatural, para que também a vida de Jesus se manifeste nos vossos corpos mortais. Qual é o caminho para a vida da igreja? É o caminho de tomar a morte, o significado da morte de nosso Senhor Jesus. Em outras palavras, tomarmos a cruz. Esse é o caminho para a vida da igreja.
Primeira possessão dos sacerdotes, morte. Então, concluindo, eles não apenas são os primeiros a tomar posse da morte, pioneiros no caminho celestial. Como dizia nosso querido irmão Austin Sparks, usa essa frase tão maravilhosa: pioneiros do caminho celestial. Hebreus 3 diz: vós vos tendes tornado companheiros de Cristo. Essa é a ideia. No caminho da plenitude. Então, tomaram posse da morte, entraram no Jordão e pararam ali. Muito linda a figura, porque podíamos dizer, naturalmente falando, qual era o problema para Deus dessa água abrir, a arca passar, ir para o lado de lá e a água continuar aberta até todo o povo passar. Tem alguma dificuldade do Senhor em fazer isso, irmão? Então, por que a tipologia tem que ser tão precisa? Por que eles têm que entrar no Jordão, que transbordava, ele vai se abrir, as águas vão se juntar muito longe. A ideia é que não houve uma parede de água aqui, outra parede de água ali, talvez como tenham atravessado o Mar Vermelho. Mas as águas se amultaram muito longe, e eles passaram a seco. E lá estava no leito do rio, no fundo, a arca sobre os ombros dos sacerdotes. Então aí guarde de novo essa figura maravilhosa e importante. Para a entrada na plenitude de Cristo, Ele, Cristo, busca na igreja os pioneiros do caminho celestial. Qual as características dos pioneiros do caminho celestial? Eles serão os primeiros a tomar posse da morte. E serão os últimos a saírem dela. Até que todo o povo passe. Não é isso que lemos aí? Em Josué 3. Agora, irmãos, nós estamos compreendendo a solenidade disso? Ou isso são só palavras para nós? Só uma coisa bonita? Só uma tipologia precisa? Ou será que tem sido fato espiritual para nós? Em nossas assembleias locais, nós queremos que os irmãos tenham mais vida. Como já falamos, então a pergunta do Senhor é: quantos irão morrer mais? Morrer para si mesmos, morrer para os seus interesses, morrer para os seus projetos, morrer para a vida abençoada da sua esposa e dos seus filhos, naquele núcleo familiar tão querido e abençoado que você tem. Palavra do Senhor para Ageu: sua casa, nota 10, mas a casa de Deus permanece em ruínas. Senhor, edifica a tua igreja. Pergunta do Senhor para nós: quantos irão morrer? Paulo ora em Filipenses assim: para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte. Filipenses 3. Tão claro, irmão. Então aí está a figura linda em Josué capítulo 3. Os sacerdotes foram vanguarda. Há um chamado para os pioneiros do caminho celestial. Tem que ser os primeiros a morrer. Mas isso ainda não basta. Eles têm que ser os que permanecem na morte, até que todo o povo passe. Do contrário, nós não teremos herança nenhuma. Nós teremos pessoas que continuarão edificando impérios particulares, buscando seus interesses e não os interesses de Cristo, vivendo para si mesmos. Nunca poderão dizer: em nada considero a vida preciosa para mim. Terão que dizer o contrário: sim, minha vida é preciosa para mim. Meus planos, meus direitos, meu isso e meu mais aquilo, meus alvos e etc. Então, amados irmãos, esse é o capítulo 3 de Josué. Depois, na sequência, quando voltarmos, vamos ver se falamos um pouco do capítulo 4 e 5, resumidamente, porque vamos buscar estudar 1 Coríntios 10. O que o deserto nos expõe. Esses inimigos de dentro, que nós precisamos muito bem conhecê-los, que vão impedir que nós cheguemos às margens do Jordão. 38 anos errantes no deserto. 38 anos aquele homem viveu no tanque de Betesda. 38 anos incapaz. Ele sempre buscava a ajuda de outros para colocá-lo no tanque. Não tinha ninguém que o levava no tanque para ser curado. 38 anos. Até que o Senhor diz: queres ser curado? Jornadeamos por esse deserto para que o Senhor exponha os nossos corações. E então nós possamos conhecer o que significa herança
espiritualmente falando. Então, irmãos, que o Senhor continue falando ao nosso coração, mesmo que tenhamos passado por princípios rápidos, confiamos que o Espírito Santo nos explicará, nos dará luz e nos ajudará. Vamos então orar e fazermos esse intervalo. Senhor, te suplicamos que em nossa lentidão, em nossa inabilidade de compreensão, que o Senhor nos assista com teu bendito Espírito Santo e nos dê a conhecer o caminho pelo qual devemos seguir. Aclara aos nossos olhos a visão da bendita arca, Cristo glorioso, e também nos dá um espírito e um coração aptos e ávidos, prontos a seguirmos o Cordeiro por onde quer que Ele vá. Ensina-nos, Senhor, o caminho da herança celestial. Faz-nos e dá-nos a graça de sermos pioneiros na jornada celestial. Em Teu nome oramos, Senhor. Amém.